Salve, minha galera querida! Aquele abraço, bom dia, um ótimo sábado para você, um final de semana aí tranquilão. Então, vamos lá se ligar no Tomazão TV para as informações. Hoje tem Leão, Remo jogando contra o Curitiba lá no Couto Pereira e só a vitória coloca o Remo de volta no G4. O Remo caiu para a sexta colocação. O G4 tem um novo integrante, que é o Criciúma, que venceu ontem. Vou falar já do início da rodada, com goleada da Chapecoense em pleno São João del Rei contra o Atlético, que agora está 6 jogos sem vencer. Jogo difícil para o Remo, mas com uma esperança muito boa de que o time possa corresponder em campo. E para o técnico Antônio Oliveira, português, pode ser o dia D dele. E aí o time tem que responder em campo. Vamos esperar. Paysandu apronta mais um sábado de treinamento no CT, porque amanhã joga contra o Operário. Amanhã não. Amanhã joga contra o Operário. Então faz o apronto neste sábado com o time que a gente tem aí mais ou menos desenhado pelo Claudinei, esperando um time ofensivo que vá para cima, que não deixe o adversário respirar, assim como o Remo também tem que jogar contra o Curitiba. Não interessa. O Curitiba é o líder. O Paysandu não jogou com o Curitiba e venceu, porque o Remo não pode vencer também. Então, é assim, porque o campeonato é de altos e baixos, de resultados cheios de surpresas. Vamos lá, a rodada, a 23ª já começou, continua hoje, e a gente fala aqui no Tomazão TV. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like. Por favor, humildemente eu peço, se inscreva e deixe o like aí no vídeo, que é para a gente fortalecer o conteúdo. Vamos em frente, então. Falar do Remo, que joga hoje, o Remo que ontem fez o apronto lá no centro de treinamento do Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético vive uma draga tremenda, pressão muito grande, 13º colocado, maior investimento da Série B. Você vê que o Remo não fica atrás, só que o Remo tá lá brigando lá pelas primeiras colocações. E o Remo só volta para o G4, está em sexto, porque o Criciúma venceu. Atenção, torcida do Paysandu. Nicolas e Borazzi fizeram os gols do Criciúma ontem. Daqui a pouquinho eu falo. E o Criciúma venceu o Novo Horizontino, que foi para a quinta colocação, e o Remo caiu para a sexta. Mas se o Remo venceu o Curitiba, tudo pode acontecer. O Curitiba não é invencível. Joga em casa, é o favorito, sem dúvida, teoricamente. Não é favoritaço. Mas pode o Remo sim fazer um bom resultado. E aí vai para a quarta colocação isolada, passando o Novo Horizontino e também o Criciúma. A Chape subiu, foi lá para 40 pontos. Bom, Jaderson falando aqui do jogo importante, da semana de trabalho, da recuperação do grupo, né? Imbuído, focado na vitória, para responder em campo e dar uma satisfação ao torcedor azulino. Jaderson Flores, aqui no Tomazão TV. Uma semana de muito trabalho, de muito esforço de todo o grupo. Então acho que a gente está muito bem preparado para chegar lá e fazer um grande jogo. Qual a expectativa do time, para esse confronto com o Curitiba, que é o primeiro colocado na Série B? A expectativa é igual a todos os jogos. Independente de vocês estão na primeira colocação, a gente tem uma expectativa para enfrentar todos os adversários. Então a expectativa é a maior possível. Então a gente está muito bem preparado, estudou muito bem o adversário, também trabalhou muito para chegar lá e fazer um grande jogo. O que vocês sabem sobre esse time do Curitiba, né? Acho que o professor já passou tudo para nós ali, os pontos positivos dele e também os pontos negativos. Então a gente está muito bem preparado, estudamos muito bem o adversário, trabalhamos forte durante a semana. Uma semana muito importante para nós, para a gente poder ir lá, fazer um grande resultado e conseguir dar uma reviravolta. Uma vitória, né, pode colocar o Remo de volta ao G4. Né? Esse é o pensamento do elenco? Com certeza, acho que o grupo está todo fechado, o grupo está todo unido. E a gente tem só um pensamento, que é chegar ao final do ano lá e com certeza, se Deus quiser, dar o acesso para o clube do Remo. Então a gente está muito focado, a gente sabe que só depende de nós, a gente sabe que a gente tem com certeza total mérito para estar ali entre os 4 melhores. Então a gente está preparado para isso e na hora certa a gente vai com certeza entrar no G4. Beleza, Jaderson. Tomara que esteja inspirado. O Jaderson precisa voltar a jogar aquele belo futebol que ele jogava no início da competição, antes de sofrer a contusão no Repar.
mas ele ainda, talvez até por uma força de confiança, sei lá, o emocional, quem sabe não pode ser hoje contra o Curitiba. Sorte para ele, garoto sangue bom, gosto muito dele, tomara que ele faça um grande jogo. Marcelo Rangel, Natan Santos, Camutanga, o Reinaldo e o Sávio, lateral esquerda. Caio Vinícius com o Jaderson e o Diego Hernandes. É um time que se mostra bem ofensivo, né? O Nico Ferreira, o Davó e o Marrone. Mas, de repente, pode haver aí algum tipo de alteração. Vamos aguardar. O Eduardo Melo já está no bid, foi ontem legalizado e pode fazer a sua estreia com a camisa do Remo, quem sabe hoje contra o Curitiba, pode ser uma opção também para o técnico, o Antônio Oliveira. Boa sorte ao Remo, que no apito, Jefferson Ferreira de Moraes, CBF Goiás, árbitro de Goiânia, apitando jogo de Curitiba e Remo. Cara, é muita falta de sensibilidade, né? E o apito do jogo do Paysandu amanhã será do Lucas Belotti, de São Paulo. Paysandu e Operário. Um jogo, um árbitro neutro, uma federação neutra, mas para o Remo coloca um árbitro de Goiás. Então, boa sorte ao Remo para vencer o jogo hoje contra o Curitiba. O Paysandu ainda agoniado porque não foi ontem, já foi paga a transferban, essa demora na tramitação, né, da documentação para que a Torrense possa comunicar à FIFA, que a FIFA possa liberar o Paysandu dessa punição e até agora nada. O Paysandu está agoniado porque agora vai ter essa semana e o início da outra para tentar, praticamente 2 semanas aí, para tentar resolver o máximo, mais rápido possível, para tentar anunciar as contratações que estão engatilhadas para o restante da competição. O tempo está passando, o Paysandu vai jogar amanhã contra o Operário, treina hoje, time pode ter algum tipo de alteração sim, desfalques do Leandro Vilela, o Rossi não volta, o Departamento de Saúde de Paysandu tenta preparar o Vilela, recuperá-lo para o jogo contra o CRB na próxima semana lá no Rei Pelé, e o Rossi também pode reaparecer, pelo menos por um tempo, para esse jogo contra o CRB. Para amanhã, contra o Operário, não tem jeito. Vai ser o Anderson Leite, de repente o Martínez, né? O Denner, o Marlon deslocado, com o Vini Farias. A gente tem que aguardar o posicionamento do técnico Claudinei para a escalação do time do Paysandu. Heverson, jogador que acabou subindo muito de produção nas mãos do Claudinei, jogador importante pela ala esquerda. De repente o Edilson pode ser o lateral direito, ou o Brian, aí vai depender muito do Claudinei. O Brian nem foi relacionado no jogo passado, o Edilson continua sendo a bola da vez, mas é uma questão de preferência, né? O Heverson fala aí da importância de também poder vencer o foco total diante do Operário, com o time também sabendo da importância da vitória para fazer o Paysandu definitivamente começar a sair dessa zona da confusão. Heverson, falando aqui no Tomazão TV. Tem se acertado, né? Tem se acertado nos detalhes que a gente precisa para fazer um grande jogo perante a nossa casa e com certeza sair com resultado positivo. O que você acha que faltou na última partida? O Paysandu até que teve uma atuação consistente contra a Chapecoense, mas acabou saindo de campo com um resultado adverso, né? Não deu nem para trazer um ponto lá de Chapecó. O que você acha que faltou, que não pode faltar nesse domingo? Eu acredito que mais a concentração na hora da gente definir, né? Eles tiveram a oportunidade de fazer o gol e fizeram, a gente teve a oportunidade e a gente não conseguiu executar da melhor forma. Tanto que a gente tem treinado bastante isso, essa concentração, essa definição, para que a gente possa ter melhor sorte, né? No próximo jogo do Operário. Você acha que essa concentração faltou também um pouco nos últimos jogos em Belém, que o time acabou largando atrás no placar, né? Até contra a Ferroviária, que ganhou de virada, mas teve que correr atrás do resultado. Nos outros jogos também, você acha que está faltando também essa questão da concentração um pouquinho dentro de casa, para não ser surpreendido mais pelo adversário e ter que correr atrás depois? Acredito que sim, né? E a gente tem trabalhado para isso. Essa concentração é importante porque você ir atrás do resultado a gente se desgasta mais, né? Então, entrar concentrado para que a gente possa fazer isso, possa sair na frente, vai ser muito melhor para a gente. É isso, Heverson. Paysandu, amanhã, 16 horas, casa cheia na Curuzu, e a gente fala dessa rodada que começou ontem. Só para fechar o vídeo aqui,
o Atlético levou de 4-0 da Chapecoense. O momento é da Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série B, 4-0. E o Criciúma jogando em casa contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino está em queda livre. Há 6 jogos que não vence também, assim como o Atlético. E com gols do Nicolas e Borazzi. Será que o torcedor do Paysandu sente saudade? Com certeza, né? Principalmente do Borazzi, que acabou indo embora numa fase muito boa. Os 4 primeiros agora, nesse momento, até começar os outros jogos da tarde, começando com o Remo, com Curitiba e Remo às 16 horas, lá no Couto Pereira. Curitiba 42, Goiás 41, Chapecoense 40 e Criciúma 36. Aí o Novo Horizontino tem 36, né? É que o Criciúma tem uma vitória a mais, está em 10 vitórias. E o Remo é o 6º colocado com 34 pontos. O Operário é o 12º com 27 e o Paysandu, que recebe o Operário, 19º com 21, mas se vencer, tem todas as chances de sair da zona do rebaixamento. Sabadão especial para você, aquele abraço e tamo juntos.